Existem papéis ou personas, né, mais centrais, configuradas, que a gente pode falar assim, usar de uma forma mais universal, vamos chamar assim, mais geral, mas não significa que a gente deva prescindir do contexto onde cada um atua com esses papéis. Quando eu falo de papéis e atuar, é muito interessante, porque aqui é uma linguagem também muito importante do teatro, né? A gente também olhar o teatro, o drama, a comédia, o drama, são vários né, formatos culturais, literários, né? E a gente entra em dramas, em tragédias, em tragédia, drama, comédia, né? São muitos gêneros literários que representam também os gêneros dos nossos, as dimensões que a gente entra na nossa vida, né? Então são muitos papéis que a gente pode estar exercendo e tem peculiaridades para a vida de cada um. Mas tem algumas coisas meio gerais que a gente pode identificar e perceber como certos padrões. Bom, esse aspecto do crítico, né, crítico, vamos chamar em geral, que é diferente daquele crítico filosófico, crítico de arte, né, que crítico vem de crinem, que significa discernir, separar, né? Só que é interessante porque crítica é a mesma raiz da palavra crises, que tem a ver com possibilidade de mudança. Então, esse aspecto do crítico, ele é um aspecto bom, é um aspecto importante. Então, o que eu estou querendo salvar aqui? Que você não perca a sua qualidade crítica, tá? Pela justiça, a qualidade que nós carregamos com o nosso ser, né? Nós olhamos o injusto e criticamos, né? Então, isso é bom. Até aí tudo bem. Agora vamos para essa outra lado, essa outra configuração de uma máscara crítica que começa a ser muito forte, muito potente, né? E que tem a ver não só com eu quero fazer algo bom pela sociedade, eu vejo o sofrimento das pessoas, né? Isso tem a ver com o meu self. Porque para você sentir conexão e empatia, tem que ter alguma conexão com o seu self, senão é bem mais difícil. Existe, né? Nas nossas personalidades, personas, também tem alguma coisa nesse aspecto, mas a verdadeira empatia, a verdadeira compreensão, a verdadeira curiosidade, todos aqueles 8 Cs, eles só acontecem de fato quando você está mais assentado no seu coração, no seu self, tá bom? Então, aí a crítica no sentido bom, que eu quero ajudar, quero justiça, etc. O outro aspecto é quando esse aspecto de crítica, como reclamação, acusação, interpretação, cri-cri-cri, né? Provocação, né? Pegar no pé, esses aspectos que têm muito a ver com o quê? Com o controle, né? Com a necessidade que eu me coloco de controlar muito a realidade e não querer que ela seja como está acontecendo. Né? Então, esse crítico tem uma função importante. Eu tenho que olhar ele de uma forma crítica para o crítico ou dizer que ele é um defeito? Sim ou não? Na terapia de sistemas familiares internos, qualquer movimento nessa direção já não é o self. O que eu estou querendo dizer? Eu olhar minha parte crítica e me opor a ela, no sentido de achar que ela é um defeito e que é um mal, algum problema que tem em mim, essa energia não é o self que está fazendo. Isso aí é um protetor. Então, é o meu protetor, gerente, né, do meu formato, tem que ver qual o modelo, mas a gente, né, em geral se chama gerente, que agora, digamos, identificou que eu tenho esse crítico e se opôs a esse crítico, apesar de que esse crítico também é um protetor. É um tipo de proteção. Tá? Então, olhem os movimentos que a gente faz quando você está querendo saber sobre o seu crítico, que é interno. Né? Por que é importante interno? Porque a gente está começando a abrir as chaves do segredo interno. O externo tem uma conexão imensa com esse interno. Então mas você vai ver, porque é muito difícil uma pessoa que é crítica, tem uma personalidade dominante, um papel que chega muito e toma conta de crítico interno, é muito difícil que ela não haja com essa energia em relação ao outro. Compreende? Por quê? Porque nessa terapia, nessa teoria, nessa visão, nós reagimos a partes dos outros, né, semelhantes às nossas, da mesmo formato que a gente reage a nós. Vamos tentar dar exemplo disso.
Por exemplo, você tem uma dificuldade em aceitar o seu vulnerabilidade, o seu aspecto criança, que, faz alguma coisa infantil, ou que, né, é fraco, você considera fraco. Você vai se relacionar com alguém quando ele demonstra esse aspecto, ou você entra numa relação neurótica, você tem uma situação de amor, mas com certeza, se o outro permanecer muito naquele lugar, vai ter, provocar o seu. Então você vai ter dificuldade com aquele aspecto dele. E aí você não vai ter dificuldade em aceitar de fato aquela pessoa, ela vai dizer, não, essa pessoa não me dá de fato. Mas se você está mais centrado, melhor, cuida melhor esse seu aspecto mais frágil, quando vem a fragilidade do outro e provoca a sua, né, e você aciona os seus protetores, né, porque faz isso em relação a você mesmo, entra na polaridade com o outro. Resumindo, de outra forma, quando há uma polaridade interna, é muito provável que vai haver uma polaridade externa. Vamos pegar o crítico interno de novo. Então, o crítico interno, é possível que ele vá, de fato, expressar dimensões críticas, muito críticas, a mais, né, em relação de controle, cri em relação externa, nos relacionamentos. Vai ser meio, como dizem, essa pessoa meio dura, meio azedo, meio... Ele é muito crítico, ele é muito... Né, e torna até desagradável. E às vezes a pessoa sabe que está criticando e ela é tão forte que ela continua. Por quê? Porque esse crítico ele tem um papel importante. Ele foi construído dentro de você para responder a uma situação. Em geral, essa situação vem de trás. Né? Por exemplo, o seu pai achava que você devia ser mais forte. E ele fazia crítica em relação a isso, ou sei lá quem. Né? E quando eles se frustravam, as coisas eles se frustravam, eles tinham grande dificuldade de aceitar a frustração. E aí se tornava um aspecto de dor, de negatividade, que passava para reclamação. E você, como membro, amor, né, que bebe o amor cego ou positivo da família, é possível que nesse momento você foi construindo essa persona. Porque todas as personas são construídas, o self não. Isso é interessante. Todas as personas têm uma datação X construída dentro de uma dimensão temporal e de desafios relacionais, ou da realidade, né? Principalmente familiar, né? Obviamente, infância, etc. Né? O self, não. Já é a natureza interna, né? Que nós temos, é a base. Não é que eu não possa evoluir, eu não crescer, tudo isso, ok. Né? A maturidade é uma construção, tem parte de construção, tudo ok. Mas toda a base, a energia, a qualidade, ela já nasce com essa dimensão humana, porque eu nasci, né, a partir disso. Ok? Crítico interno. Qual dor ele está respondendo? O que ele está tentando lhe ajudar? Porque se eu entro em polarização com o crítico interno, né, o que vai acontecer? Ainda eu estou criticando ele, então ainda é um crítico, um controlador, um protetor. Como abraçar esse crítico interno? Como relaxar esse crítico interno? De modo que ele possa abrir espaço para controlar menos. Né? E que ele vê que o ambiente agora não exige esse modelo de ação para sobreviver, ou para conseguir as coisas. Né?